Passei anos acreditando que a minha maior força estava em não precisar de ninguém. Mas eu descobri que a maior revelação da minha vida foi que eu nasci para ser mulher. Oi, gente, meu nome é Bruna, eu moro aqui em Milão e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como foi essa minha caminhada entre viver uma vida extremamente feminista para uma vida feminina. Bom, isso daqui não começa por agora, né? Eu fui criada somente por mulheres muito fortes, muito guerreiras. A minha avó, ela batalhou muito para que nós pudéssemos ter uma qualidade de vida excelente. A minha mãe também a mesma coisa. Então, eu tive bons exemplos de mulheres ao meu redor. E acabou que isso moldou muito como eu cresci vendo o papel da mulher na sociedade. Eu cresci acreditando que eu precisava ser autossuficiente em tudo e que eu deveria sempre provar a minha força e não depender de absolutamente ninguém. Eu lembro que a minha avó sempre falava pra mim: trabalha, estuda, pra tu não depender de ninguém. Hoje eu não dependo de ninguém. Também cresci vendo a minha avó odiar fazer trabalhos domésticos. Até hoje ela não faz nada assim, né? Ela aprendeu a cozinhar praticamente, sei lá, 15 anos atrás, que eu me lembro. Então, eu não tive lembranças de ir pra casa da avó e ter aquele bolo feito, sabe? Justamente porque a minha avó, ela sempre foi workaholic, então ela sempre trabalhou muito fora. Então, isso acabou moldando a minha forma de ver o mundo. É óbvio que eu reconheço que o feminismo ele trouxe muitas conquistas para nós mulheres, né? E eu me inspirei muitos anos nesse movimento para buscar meu espaço, a minha voz, a minha liberdade. E de certa forma, isso me deu coragem para viver várias fases da minha vida. Mas com o tempo, eu percebia que algo dentro de mim ainda não fazia muito sentido. Eu tinha força, eu tinha independência, mas ainda tinha um vazio muito grande sobre quem eu sou. Essa pergunta me acompanhou por muito tempo até que a resposta ela começou a se revelar não tem muitos anos. Eu nasci para ser mulher. Parece óbvio, não é? Mas não era. Eu precisava entender o que era ser mulher. Porque tudo que eu entendia sobre mulher era que a gente tinha que trabalhar muito, competir muito com os homens para garantir o nosso espaço na sociedade. Então eu mergulhei nessa busca. Comecei a ler muitos livros, orei, busquei em estudos, tudo que vocês puderem imaginar. E comecei a perceber que existia algo muito único e poderoso na identidade feminina. Descobri que a nossa força não está em competir ou em provar o tempo inteiro que nós somos capazes, mas justamente está na beleza de viver o que nós nascemos para ser, mulher. Eu lembro que eu li um livro que se chama Deixe-me Ser Mulher. E esse livro é uma carta de uma mãe para uma filha. E um dos trechos desse livro foi o que mais me marcou, porque a escritora falava assim: por que o pássaro nasceu para ser um pássaro e ele está exercendo o seu papel de pássaro? O gato nasceu para ser um gato e ele está exercendo o seu papel de gato. Por que nós, mulheres, não podemos exercer o nosso papel de mulher? E eu lembro que aquilo entrou em um choque assim na minha cabeça. Porque eu falei, faz sentido. Faz sentido. Por que o tempo inteiro eu quis competir? Eu quis achar um lugar na sociedade que não era pra mim. Então eu aprendi que ser mulher é muito mais do que conquistas externas. É sobre gerar vida. E eu não falo só de filhos, mas de esperança, gerar acolhimento, gerar amor. É sobre trazer beleza e paz para os ambientes. É sobre inspirar, é sobre ser auxiliadora. Mas auxiliadora não no sentido de ser menos, mas no sentido de ser essencial. Porque quando uma mulher decide honrar sua feminilidade, ela não se diminui, ela se revela ainda mais. E foi assim que eu me redescobri. Aprendi a honrar minha casa, a valorizar as pequenas coisas do dia a dia. Eu sempre costumo dizer que eu amo o extraordinário nos dias ordinários. A enxergar meu casamento não como um espaço de disputa, mas como uma parceria. E nesse processo eu entendi que ser mulher não é abrir mão da minha força, mas é direcionar essa minha força para construir, para edificar, para honrar. Hoje eu vivo esse equilíbrio. Posso sonhar, posso realizar, posso trabalhar, mas ao mesmo tempo também posso escolher com alegria cuidar do meu lar. E foi nisso que eu encontrei uma liberdade que eu não conhecia ainda. E essa foi a minha jornada. Não foi de um dia para o outro, foi um processo de redescoberta. Também não foi fácil. Não foi fácil reconstruir tudo que foi construído durante
toda a minha vida. Uma coisa eu posso te garantir, foi libertador. Talvez você que esteja me ouvindo agora também esteja vivendo esse conflito, tentando encontrar o seu lugar, a sua voz, o seu valor. Eu quero te dizer que ser mulher é em si um chamado muito poderoso. Nós não precisamos provar nada para sermos valiosas. A feminilidade é um presente. Quando nós a abraçamos, nós vivemos uma identidade linda e única. Bom, espero que vocês tenham gostado desse assunto. Eu espero trazer mais vídeos aqui. E é isso. Um beijo. Deus abençoe.